Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio da Empreendedoc Podcast, o canal que eu comunico médicos com o mundo, profissionais de saúde também, com o mundo do empreendedorismo para facilitar nossa vida, ganhar tempo e qualidade de vida. Então aqui nesse programa, nesse braço da Empreendedoc Podcast, eu trago especialistas, é uma conversa com especialistas, pessoas fora do mundo médico e que nos ajudam muito na prática no dia a dia. E hoje eu tô com uma convidada, eu quero até contar a história de como eu conheci essa convidada de hoje, que é curioso, eu gosto de contar a história dos convidados. Eu não sou muito que acredita em coincidências na vida. Eu sou um cara meio, assim, crente que as coisas acontecem, a gente tem que estar antenado para ouvi-las, né? E eu tava estruturando quem seriam os próximos convidados do podcast e eu pensei, poxa, seria muito interessante levar um advogado para discutir as questões jurídicas, né, da medicina, com uma coisa que o médico não entende nada e que é um buraco muito grande para o médico, etc. E aí, juro, pensando nisso, eu estava numa padaria, lembrei onde eu estava, uma padaria, almoçando, eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha te apresentando para mim, que é sua irmã, é a minha mentorada, e ela falou, minha irmã, especialista em saúde, não sei o que eu falei, meu, é exatamente quem eu estou procurando. Me dá o contato. Ou seja, eu ouvi o sinal. E isso nos aproximou. E eu tenho certeza que é só o primeiro contato de muitas coisas que a gente deve fazer junto daqui pra frente. Obrigado por ter aceitado. Antes de te apresentar, eu quero te agradecer. Obrigado, Juliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. E foi mesmo uma grande coincidência, porque eu também já tinha pedido para ela o seu contato, que eu fiquei super curiosa. Mas você conheceu, ela falou de mim, assim? Falou, ela falou que estava fazendo a mentoria. Eu falei, nossa, que legal, me passa contato. Te procurei no Instagram e eu falei, eu preciso falar com ele. Acho que a gente tem muito a ver, vamos nos complementar, tem muita informação interessante para passar. Mas é aquela coisa, a rotina acaba engolindo a gente. Sim. E aí, quando ela me falou, eu acho que ele tá precisando falar com o advogado. Eu falei, e aí foi aquele dia que a gente se falou. Então, acho que foi ótimo. Incrível, né? Incrível. Deixa eu apresentar a Ju aqui, pessoal. Ela chama Juliana Cozan. A Ju, posso chamar de Ju? Pode, claro. A Ju, ela é advogada, ela é especialista em direito médico, ou seja, especialista em direito na área da saúde. É a área dela de atuação há muitos anos. Ela é mestre, né, em saúde coletiva pela FMUSP, a Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. E o grande currículo dela é mãe de 2 meninas. Como é que chamam suas filhas? Beatriz e Helena. Beatriz tá com 12 e Helena tá com 10. Um beijo pra Beatriz e pra Helena, pra elas se verem na telinha aí, da mãe falando dela. Legal, Ju. Obrigado por ter aceitado o convite. E aqui é um bate-papo mesmo pra gente ver como ajudar os médicos que me ouvem, que me seguem, a não sofrer problemas sérios jurídicos, que a gente sabe que é uma coisa que acontece com frequência, recorrência, por isso que temos pessoas competentes como você para cuidar. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é, o médico precisa ter um advogado para chamar de seu? Olha, seria excelente se todos pudessem ter um advogado para chamar de seu. Certo. Eu costumo falar para os médicos que muitos problemas que eles podem enfrentar, eles poderiam ter prevenido se tivessem consultado um advogado e estabelecido contratos mais adequados, procedimentos mais adequados no consultório. Um advogado ajuda muito. Eu sei Em vários processos do consultório, o advogado participa, né? Em vários, tanto no contrato com os seus sócios, com o contrato com os pacientes, o contrato de trabalho. Os trabalhistas com os funcionários. Contrato com operadoras de plano de saúde, se for o caso, né? Para aqueles que têm essa relação com operadoras de plano de saúde. Tem diversos termos de consentimento livre esclarecidos que são essenciais hoje em dia. Estratégias de prevenção de processos médicos. Exato, tem muita coisa. Pra fazer, né? E às vezes, eu entendo, né, que os custos, às vezes as pessoas não têm condição, mas as pessoas precisam entender que tem coisa que não é custo, é investimento. É investimento, né? Eu tenho real dimensão disso, que o advogado, ele tem várias cadeiras a serem preenchidas dentro de uma clínica médica, né? Várias cadeiras dentro de uma clínica médica, o advogado tem que estar lá para auxiliar, mas a minha pergunta era exatamente isso, para provocar exatamente esse assunto. Os médicos, eu acho que não têm essa noção, muitas vezes. Quando eu precisar, eu chamo, se eu precisar, eu chamo. Não tem essa noção.
ou se tem, não querem colocar isso como um custo para a clínica. E aí eu queria saber a sua percepção, se é isso mesmo, e se a realidade é que ainda a maioria não usa, né? Não faz isso. De forma preventiva. É isso. A maioria não usa, a maioria não chama um advogado para estruturar o seu consultório. Nós normalmente somos acionados quando o problema já está posto, né? E claro que a gente vai assessorar o médico da melhor forma possível, mas o preventivo seria muito mais eficiente, o custo seria muito menor e às vezes são coisas muito simples que poderiam ajudar. E outro ponto que eu percebo muito é que às vezes os médicos eles procuram um advogado que já conheceu em alguma outra situação da vida, mas não é um advogado especialista. Um advogado de família ou um advogado civil. E a área, especialmente direito médico, é muito particular. Sim, tem imagino. Muitas particularidades, tem preceitos, tem princípios diferentes que quem não está acostumado a atuar nessa área pode passar alguma orientação que não é a melhor, né? Sem dúvida. Não que seja errada, mas não necessariamente vai ser a melhor alternativa. Então, é bom sempre procurar um especialista no assunto. Na área de saúde. Então, bacana esse recado para a gente trazer, né? Já a primeira grande lição aí. O advogado tem, sim, um papel importante dentro do consultório em várias frentes, que a gente vai tentar explorar aqui hoje algumas delas, né? Várias possibilidades. É importante e custo-benefício, vou colocar assim, que você use isso de forma preventiva. Isso é uma visão que a pessoa... Você falou, a pessoa pensa isso em custo, não pensa em investimento, e seria um investimento. Então, tem de fato, até uma pergunta, mas então, pelo jeito, tem de fato ações preventivas eficazes. Não é papo para você... para o advogado entrar na sua clínica e ganhar um fixo ali dentro, entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que a pessoa tem sempre a mania de achar que está sendo enganada, né? E aí vai, vou pagar um fixo. Para quê? Então, será que tem ações preventivas que são realmente eficazes? Pelo jeito, sim. Você me disse que sim, já, né? Que são simples de resolver, que vão custar muito menos no futuro problema. E a terceira dica é: procure alguém especializado na área. É assim como medicina. Você não vai resolver a dor no joelho com o pneumologista. O pneumologista também estudou joelho. Mas ele não vai resolver a sua dor da mesma forma que um ortopedista resolveria. Eu falo isso no consultório também, com hipertensão, né? Tem muitos médicos que tratam hipertensão, mas quando você conversa com um cardiologista sobre hipertensão, é diferente, é uma visão diferenciada. O cara vive isso o dia inteiro, ou o nefrologista, né? Vive isso o dia inteiro, é a prática. O outro médico também sabe tratar a hipertensão. Eu acho que é a mesma coisa. E realmente saúde é um setor que envolve, né, pessoas, doenças, são muitas questões ali, né? Vamos falar dos problemas então, Ju. Me ajuda aqui agora a gente ajudar as pessoas. Não, verdade, porque eu sei que são muitos, eu não sei nem se a gente vai conseguir falar de todos os braços que o advogado pode entrar dentro de um consultório, dentro de um consultório, mas eu vou tentar puxar os principais. Eu acho que uma das coisas que mais espanta é o medo de processo trabalhista. Então, vamos falar agora de processo de funcionários. Quais ações que são obrigatórias para o médico tomar para minimizar os riscos de um processo trabalhista? Bom, em primeiro lugar, ele precisa ter um bom contrato de trabalho. Não é só assinar, né? Assim, se o médico tiver no seu consultório funcionários contratados CLT, não basta ter uma anotação na carteira, né, da CLT. É importante ter um contrato de trabalho, ajustando todas as condições, horário, dia de trabalho, jeito, né, forma de trabalho, o que está no escopo do funcionário, o que não está no escopo do funcionário. Então, um contrato bom e bem elaborado é essencial. Tá, e isso é uma pergunta, desculpa te cortar, uma pergunta bem técnica, assim. É possível a pessoa querer ter um contrato na mania de querer economizar em tudo, ter um contrato feito por uma pessoa que não é advogado, por não especialista? É possível o cara dar um Google lá, puxar um modelo padrão de contrato, hoje em dia, né, pedir pro ChatGPT, fazer um contrato de trabalho? Estou sendo uma pergunta provocativa mesmo, porque eu imagino que você deve, nas rodinhas dos advogados, deve rolar esse bate-papo, né? É possível o cara mandar pro ChatGPT um contrato e ficar tranquilo com isso? Sabe que quando a inteligência artificial começou a bombar, né, assim, a aparecer muitos advogados falaram: acabou o trabalho do advogado, porque agora o ChatGPT gera contrato, gera petição, gera, mas não é perfeito, não é adequado especificamente para o seu caso, do seu consultório, daquele funcionário. Por mais que você crie
uma pergunta muito bem estruturada para o ChatGPT, por exemplo, responder e gerar o documento para você, não sai perfeito. Então, eu entendo que a inteligência artificial, ela ajuda o advogado a encurtar o trabalho. É o tempo dele que vai ser encurtado. A gente falou isso hoje até. Um médico ou qualquer outra pessoa achar que vai gerar um contrato ali, que é um contrato perfeito e adequado, assim como os contratos que tem modelos, a gente sabe que no Google, né, na internet, tem modelos, tem contadores que fazem contratos. A gente já teve muito problema de contrato feito por contador. Porque assim, eu acho que todas as profissões são extremamente importantes, mas cada uma tem que trabalhar no seu escopo de atuação. Sim, claro. Né? Porque senão os problemas acontecem. Então, pode usar um modelo, pode até levar para o advogado, olha, eu tenho um modelo aqui, eu fiz uma coisa, você pode trabalhar em cima, olhar o que eu estou fazendo, o advogado vai fazer, tá bom, ótimo, né? Ele não vai criar do zero, ele vai trabalhar em cima da minuta já pronta, vai sugerir alterações, mas é importante passar para um advogado. Tenho certeza, a gente falou hoje, a gente deu uma aula de manhã e rolou esse assunto, né, de prescrição de dieta, que é uma área que não é de atuação médica, é uma atuação de nutricionista, se o ChatGPT resolveria. E, obviamente, que não é igual, né? O ChatGPT pode encurtar o trabalho do nutricionista. É isso. E não do paciente receber uma receita de prescrição de dieta. Maravilhoso. Ju, qual, assim, de forma bem prática, assim, que você vê no dia a dia, em que lugar acontece o maior número de problemas do ponto de vista trabalhista? Qual que é o... Deixa eu ver se minha pergunta não foi boa. Qual dentre vários tipos de motivos para processos trabalhistas, onde o médico erra mais? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu acho que, na verdade, o grande problema do trabalhista é quando tem ruído entre o empregador e o empregado. Quando há ruído de comunicação ou um combinado que não é o que é cumprido na prática, né? Foi combinado um horário e aí exige do funcionário um horário diferente, ou foi combinado um determinado escopo de trabalho e ele extrapola aquele escopo de trabalho e fica sobrecarregado. Então, tem alguns pontos que podem gerar problemas. E aí, não só para médico, né? Eu acho que isso acaba extrapolando. E quem interpreta esse combinado é o contrato. É isso. Por isso que o contrato tem que ser claro, tem que ser completo, tem que ser lido com o funcionário. É isso que eu digo sempre. Faz o contrato, conversa, né? Faz os combinados. Vai contratar? Senta com o funcionário, lê o contrato junto com ele. Fala, você ficou com alguma dúvida? Tem algum ponto aqui que você acha que precisa contemplar, que está fora? Não adianta você pegar o contrato, entregar na mão do funcionário, fazer ele assinar, ele não vai ler. O ruído continua lá. O ruído continua lá. Então, entendi. Então, era um assunto que eu queria puxar com você sobre contratos, mas tá aí grande papel ali, né? Porque o contrato é o jeito que está documentado. Se tiver qualquer ruído de, estou trabalhando mais do que falaram que eu trabalharia, eu estou ganhando menos do que eu ganharia. Às vezes também gera ruído, por exemplo, o salário. Quando você negocia com a pessoa, o salário, você tem que estar muito claro para as duas partes se você está negociando o salário bruto ou o salário líquido. O salário líquido é o que vai para o bolso da pessoa. E a pessoa é contratada achando que vai ganhar. Então, às vezes, você fala um valor, a pessoa está entendendo que é o líquido e você está achando que é o bruto. E aí, a hora que vem os descontos, a pessoa fala, mas não foi isso que nós combinamos. Então, esse é um outro ponto que também é bem importante. E eu acho que, além do contrato, é muito importante que os médicos cada vez mais são gestores, né, do seu próprio consultório. Sim. Eles precisam conhecer dos direitos trabalhistas, eles precisam saber o que é obrigação, o que não é obrigação, que registros são importantes, que registros não são, e não sabem. Então, também uma boa orientação nesse sentido é imprescindível. Ju, e além de contratos com o funcionário CLT da sua empresa, né, para se proteger de problemas trabalhistas, quais outros tipos de contrato que você entende que são obrigatórios o médico ter dentro da sua clínica? Na sua estrutura, depende da estrutura de cada um, obviamente, eu sei, mas sim, pensando numa estrutura grande e tal, quais são os contratos que isso aqui não pode ficar sem contrato? Então, primeiro ponto, né? O contrato da pessoa jurídica, da clínica. Sim, contrato social. O contrato social. Ele precisa ter esse contrato social muito bem feito, até para ajustar com a parte tributária, para ter um planejamento tributário adequado. Uhum. Feito esse contrato, ele precisa entender se ele tem sócios, qual que é a participação de cada sócio, qual o modelo de trabalho de cada pessoa. Esses sócios vão entrar nesse contrato social, esse contrato social vai ser unipessoal, vai ser só dele, os outros vão entrar de uma outra forma. Então,
O contrato, desculpa te falar, o contrato social também é visto pelo advogado. Eu achei que era uma coisa... Esse trabalho, eu achei que... Essa ignorância minha mesmo. Eu achei que era uma coisa que vinha da contabilidade. Não. O O ideal societário. societário é... Supervisionado por um advogado. Sim, o melhor é que faz seja todo feito sentido, né? por um Mas a contabilidade... Não, com certeza, não tenho por um dúvida disso. advogado. Mas a contabilidade faz isso, presta Faz, serviço. Ah, não, isso faz. acho que eu me Normalmente, expressei mal na pergunta. Tem alguns contadores que não fazem. Tem alguns contadores, por exemplo, nós no escritório temos contadores Sim. e a gente trabalha em parceria. Eles fazem a parte da contabilidade pura e a gente faz a parte de societário, contratos, enfim. Tem contadores que têm uma estrutura que já cuidam dos contratos. Mas, Entendi. Não, eu Né? me expressei mal. Eu tenho certeza da importância, mas eu achei não. que o contador que faria mesmo e... Tá bom. Então, esse é um E ponto. quais são os outros contratos? Contrato com o paciente. Precisa ter um Médico não contrato. faz, né? Não faz. Pra consulta também, Ju? Pra consulta. Pra consulta. E o paciente assina na entrada. O paciente assina na entrada. Você já viu o De problema? Você preferência. defendeu o médico Já. por conta de não ter um contrato de Já. consulta. De consulta. Até porque, por exemplo, é muito feio, mas aconteceu já. Paciente que... Pediatra, né? Que tem consulta de rotina. O paciente chegava, falava, posso pagar com Pix? Posso. Aí pagava, fiz o Pix. Cancela. Fiz o Pix. Fiz o Pix. Todas as consultas. Chegou, sei lá, depois de 6 meses, o médico notou que os Pix eram todos cancelados. E como é que ele vai cobrar? Ele não tem um contrato. Claro, ele tem o prontuário, ele tem como Faltou um provar. pouco de gestão de dados para controlar 6 meses também. A gente também sabe que acontece muito com o médico. Já falamos sobre isso. Já aqui. Então, claro que ele vai ter como provar que ele fez aquele atendimento, ele tem o prontuário, ele tem a secretária que vai poder servir como Sim. testemunha. Mas se ele tivesse um contrato, tudo ficaria muito mais simples. E não precisa ser um contrato complexo, pode ser um contrato mais simples, enfim. Mas... E a pessoa assina antes de entrar na consulta. Antes de entrar na consulta, Então, é o ideal. procedimentos em si, então nem se fala. Cirurgia, procedimentos, pelo amor de Deus, que tem uma maior chance de... Exato. O que você hoje mais defende os médicos? De qual problema? Publicidade. Vamos falar disso. Não, esse assunto é muito importante, porque publicidade médica, redes sociais, normatização do Conselho Federal de Medicina. É isso. E assim, as coisas não estão claras na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza. Então, Ju, vamos tentar ajudar. Vamos tentar trazer um retorno aqui nesse podcast muito grande, que isso aqui é um ouro que a gente vai entregar aqui. Quais são os problemas de publicidade? Onde o médico erra na hora de fazer publicidade? Eu sei que teve uma normatização recente, de março, que mudou algumas coisas, mas aonde ainda o médico está errando, e é uma coisa muito relevante, porque o médico está na rede social o tempo todo. Vai lá. Então, o Conselho Federal de Medicina sempre regulou a questão da publicidade médica, né? Antes tinha uma resolução bem antiga. Agora, ano passado, 2023, foi editada uma resolução nova, que é a resolução 2336 de 2023, e ela entrou em vigor esse ano só, né? Teve um tempo aí para as pessoas se adaptarem às novas regras. Essa nova resolução, ela é muito mais flexível do que a anterior, mas ela continua ainda bastante restritiva. Tem acho que a gente pode dividir em duas grandes partes. Uma são os requisitos técnicos, práticos, que já peguei processos ético-profissionais por descumprimento de coisas muito simples. Por exemplo, o médico precisa tem um perfil no Instagram, ele precisa estar lá com o nome completo, tem que ter agora a palavra médico. Ainda que você tenha o seu CRM, o seu RQE, precisa estar a palavra aqui, médico. Peraí. Mesmo médico que dá mentoria também? Mesmo médico da mentoria. Então tem que estar. Adequado já. Na bio, né? Eu tenho. Então tem que estar o nome completo, a palavra médico, certo. O CRM. Outra coisa que costuma dar problema. A pessoa não coloca o CRM / ou tracinho, hífen, né? A unidade federativa. SP, RJ, DF. Como? Quem que vai atrás disso? O Conselho Federal de Medicina instaura a sindicância, porque o conselho pode agir de ofício nesses casos de publicidade médica. Então, ele pode... Os conselheiros do CRM podem olhar lá no Instagram de vários médicos e falar, opa, olha aqui, esse aqui não está adequado. Printa e instaura uma sindicância. Mas deixa eu dar agora uma pergunta do lance. Eu sou médico, eu tenho meu Instagram de médico, e tenho um pessoal, e tenho meu Instagram que eu vendo cursos. Uhum. Eu não atuo como médico ali. Eu atuo como
um professor, um mentor. Eu preciso colocar médico? Não, se você tiver 2 perfis, se você tiver o seu perfil profissional de médico, que você fale sobre assuntos relacionados à Aí, com medicina, certeza tem que ter. e tem o seu CRM, você precisa cumprir todas as regras. Sem dúvida. Tanto as formais quanto as de conteúdo. Se você tiver um perfil pessoal, seu perfil pessoal, não Está coloca livre. doutor, não fala de medicina, só fala da sua vida pessoal. Não precisa cumprir, não tem nada a ver com as regras. Mas falou de medicina, tem que ter as regras. Então, ou você faz... E hoje, isso é uma outra questão, né? O médico, não, a resolução, ela não determina que precisa ser perfis separados ou perfil único. Não. Só que se você falar de medicina no perfil, você precisa cumprir as regras. Entendi. Entendeu? E o médico erra mais aonde? Então, tem essas Além da coisas. bio aí que você descreveu que tá mal Tem esses, estruturada. então, se for especialista, tem que ter a RQE, especialidade, o RQE. Essas são esses errinhos que parecem bobos, assim, às vezes pegam e vira sindicância. Tá. E a outra coisa é conteúdo. E quando a gente Vamos fala de falar disso. Isso conteúdo, é bem importante, Ju. A gente ajuda bastante falando disso. tem algumas coisas que pegam bastante. Por exemplo, imagem de paciente. Tá. O que pode e o que não pode relacionado a isso? Porque eu sei que a normatização trouxe isso também, né? Isso. Não podia de jeito nenhum, Isso. antes, depois, não sei o quê. Pode ou não pode? Então, hoje, antes não podia de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Hoje pode, mas pode exclusivamente para finalidade educativa, quando você vai fazer uma campanha, por exemplo, sobre prevenção de câncer, e você precisa demonstrar alguma coisa que é um sinal de atenção que o paciente precisa ter para determinado tipo de, por exemplo, câncer de pele. Uhum. Se você tiver uma mancha assim, pode ter lá a foto do paciente, mas sempre evitando publicar uma foto que o paciente possa ser identificado. Então, de preferência, alguma coisa que pegue no perfil. Não, evitar ou não pode aparecer o rosto do paciente? Não, quando for para essa situação... gratuita. Quando for para... O podcast tem essa vantagem, aproveita uma consultinha. Igual as pessoas fazem com a gente isso no hotel, né? Pergunto da saúde, tô aproveitando aqui. Quando for para antes e depois, que eu vou falar ainda, e essa parte, até pode aparecer o rosto do paciente inteiro, por exemplo, quando é um tratamento estético. E aí você vai pegar um tratamento dermatológico, você pega o rosto, não tem como não identificar. Mas aí, se cumprir todas as regras, ok. Então, pode usar a imagem do paciente para essas campanhas de conscientização da população sobre alguma doença, algum procedimento, ou para mostrar antes e depois. Mas o antes e depois não pode ser, ele tem um regramento muito específico, não pode ser foto de antes e foto de depois. Você tem que usar, o Conselho Federal de Medicina trouxe um monte de regrinhas. Então, por exemplo, você quer mostrar um antes e depois de um determinado cirurgia plástica de nariz, vamos falar certo. assim. O que você tem Bem que fazer? Clássico esse. Clássico, né? Você tem que pegar 4 pacientes reais que você tem. Você tem que fazer uma sequência de fotos ou vídeo. Porque o que o CFM quer, né? O que o conselho entende? Você tem que mostrar que os resultados podem ser diferentes para os diferentes tipos de pessoas. Você tem que botar um texto explicativo de que quais os fatores que podem influenciar, quais os resultados, efeitos adversos. Tem que fazer todo um texto explicativo. Mostrar que nem sempre é um caso perfeitamente acontece daquele porque jeito. senão o que o conselho entende é que se você coloca um caso só, a pessoa vai bater o olho e vai achar ficar assim. que vai ficar daquele jeito. Tá, que é o que no passado gerava muito processo. Sim. A pessoa é a expectativa, né? É isso, porque aí o Conselho de Medicina, ele quer a todo modo que se mantenha o entendimento que está muito tranquilo na justiça, no conselho, que a medicina é um serviço de meio, não é um serviço de fim. Então, se você coloca um antes e depois muito descarado, você transforma esse serviço de meio em serviço de fim. Você se obriga a dar aquele resultado, entende? Por isso que o antes e depois é tão cuidado pelo Conselho de Medicina. Na dúvida, eu acho que o melhor conselho é você focar em ensino, né? Focar em conteúdo educacional. Isso. Do que um conteúdo de venda, um conteúdo mais apelativo. Mais publicitário, né? Aí a chance de errar é maior, né, Ju? E esse número que você falou é real? 4 mesmo? Tem que ser 4? Tem que ser pelo menos 4. Olha aqui, isso eu não sabia também. E assim, é importante... Nossa, tem muita gente infringindo isso. Muita. Você tem bastante mercado para trabalhar daqui a pouco. Eu prefiro trabalhar no preventivo. Lógico. Porque... Com medicina. E, inclusive, é bom que todos os médicos saibam, principalmente aqui no estado de São Paulo,
O Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo é bastante rígido com regras de publicidade médica, bastante, mais do que em outros estados. E nessa mudança de regulamentação, né, que está em vigor faz muito pouco tempo as novas regras, os médicos precisam ter muito cuidado. Não é de, agora liberou utilizar foto de paciente. Cuidado, porque ainda tem regras, muitas das regras dão uma margem de interpretação para um lado ou para outro. Então, vamos esperar consolidar essa nova norma, muita cautela. Sei. É a gente, público leigo, que não sabe ler, vou fazer uma pergunta pessoal também de novo. É a gente, público leigo, médicos, que não sabe ler o jeito que está escrito ali e interpretar, porque eu tenho essa dificuldade, às vezes as coisas não ficam claras para mim. Então, às vezes eu leio o que está escrito do conselho, ou alguma normatização qualquer, e não fica muito claro. Não sei, ou eles escrevem meio na entrelinhas, porque nem eles têm essa clareza. Você entendeu a pergunta? Entendi. E não é só para vocês, para advogados também. Para advogado também. Eu participo, às vezes, de alguns grupos de discussão de meio Google ainda especialistas. aqui, Não, fique em paz, não é. Eu participo de alguns grupos de discussão com especialistas em direito médico, e o mesmo artigo eu entendo de um jeito e o colega entende de outro jeito. É muito complexo. Então, por isso que eu digo, se entre dois advogados há entendimentos diferentes sobre uma mesma regra, você imagina para conselhos. Às vezes o Conselho Federal de Medicina vai entender de um jeito, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo vai entender de outro. Mas isso protege um pouco, não protege? Na hora de um problema, na hora que abre discussão, essa dúbia interpretação? Protege, mas eu não... Não conta com isso, né? Eu não contaria com isso. Eu sempre falo, gente, publicidade médica é cautela. Sei. Primeiro ponto é cautela. E uma coisa boa dessa nova regulamentação é que qualquer um, não precisa nem ser médico, qualquer pessoa, advogado, publicitário, assessor de comunicação, né, pode fazer consulta para o Conselho de Medicina se ele tiver alguma dúvida. Então, tem um e-mail, você pode mandar um e-mail. Existe depois isso. A gente pode até disponibilizar. Legal essa disponibilizar esse e-mail. Você manda um e-mail e faz uma consulta. E olha, é um advogado que te responde? São um conselheiro, ou a equipe do Conselho Federal de Medicina que vai te responder. E te dá um respaldo isso? Te dá um respaldo. Se você tiver a resposta e depois você for autuado, Guardar. você fala, olha aqui, me liberaram aqui para eu perguntei. As pessoas fazerem. Recomendo. Às vez vezes, tem até médicos que não querem se expor, porque os médicos têm muito receio dessa busca ativa dos conselhos, sabe? Então, não quer perguntar, porque daí vou... Aí vou falar, deixa eu ir no perfil dessa pessoa aqui. Essa dica é boa. Ela deu, falou assim, o conselho oferece um e-mail ou é WhatsApp? Um e-mail que você manda e pergunta para uma pessoa de dentro do conselho que vai te sugerir. Isso pode, isso não pode, faz assim, faz assado. Seria muito interessante, mas já entendi. Entendeu? O médico fica com receio de mandar essa pergunta e, de uma certa forma, ser mais fiscalizado por ter se exposto. Exato. Então, às vezes, tem médicos que pedem pra gente, vocês podem fazer essa consulta? E a gente faz. Se fosse de fato a intenção fosse... Vou tentar usar um termo que eu não me comprometa aqui. Mas se a intenção fosse ajudar educativa a todos, seria interessante mesmo, sabe? Todo mundo, a gente quer acertar. A gente não quer errar e acertar. Eu, sinceramente, assim, a minha sensação é que no Conselho Federal de Medicina... É educativo? Eu não teria tanto receio de mandar consulta, assim. Eles não querem ferrar o médico. Não, Eles não querem... ainda mais nesse momento de novas regras, né? Sim, entendem que tá vindo uma interpretação. Exato. Eu não iria com medo, não. Ô, Ju, eu tenho muita coisa pra te perguntar. Eu pensei em várias, assim. Não, sério, eu pensei em várias coisas pra te perguntar. E não vai dar, obviamente. Mas deixa eu puxar umas que eu achei mais relevante pra gente não deixar passar muitas coisas importantes aqui. A gente falou de publicidade, acabamos de falar de publicidade. E com o paciente, quais são as estratégias que o médico tem que fazer de forma preventiva, que é o que a gente acha que é mais inteligente, para evitar ou minimizar o risco de processos com pacientes? Então, eu disse que um dos problemas era a publicidade, o outro é... Paciente. E aí, paciente, a gente tem dois grandes blocos que podem dar problema com o paciente. Um é problema no procedimento mesmo, né? Que é o tal do erro médico, enfim, que... Fazer uma conduta que deve... Fez uma conduta que não... Ou era um evento adverso que poderia ter acontecido independente da conduta do médico, que muitas vezes acontece, né? Era um risco, né, inerente ao procedimento. Isso é considerado. Mas
o paciente pode não entender, pode não sei o quê, dar problema, ou um erro de fato, né? Todo mundo pode errar, Claro. né? E a outra coisa é falha de informação. Já existem muitos processos na justiça contra médicos por falha de informação pura e simples, não precisa ter dano. O paciente não precisa ter sofrido nenhum tipo de dano. Se o médico falhou em informar, o direito à indenização já se coloca. Só pela sério? falha de informação. E como é que Inclusive, documenta já isso? tem decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou um médico porque não tinha termo de consentimento livre esclarecido. A falta do documento, do termo assinado, do TCLE assinado, gerou direito à indenização, por si só. O paciente, entendi. O paciente não teve o problema, Não. mas não assinou o contrato, o termo. Não assinou e falou que não sabia dos riscos que estavam envolvidos. Nem tinha sido um problema. Aí o médico falou, mas eu falei dos riscos, aí o paciente falou, eu não falou, e aí não tinha o termo. O médico perdeu. O médico perdeu. Então, isso é muito complicado. Então, contratos e termos de consentimento esclarecido assinados são formas de assegurar, evitar, minimizar os seus riscos. Tem mais alguma? E sobre os termos, um ponto importante é que muitos lugares disponibilizam, até hospitais, né, tem termos de consentimento. Modelos. Mas termo modelo não funciona para a justiça. Sabe o que eu já vi termo? Você vai até rir, eu já vi termo que vem em bloquinho, assim, prontinho, sabe aquelas coisas informativas de farol? Sei. Então, termo modelo não funciona. O que funciona? Tem algumas entidades médicas até que disponibilizam modelos em Word, em texto, formato de um PDF, texto, com linhas. Para você preencher. Para você preencher e individualizar aquele termo para a situação daquele paciente. Aí, ok. Ele pode ser um termo geral, mas ele precisa ser especificado para o caso a caso. Senão, para a justiça, não tem validade. Entendi. E o médico precisa, teoricamente, precisa ler. Isso, e não é só dar o termo, né? Ele tem que sentar com o paciente, explicar as coisas, dar o termo. O que eu sempre recomendo? Faça o termo, sente com o paciente na consulta, leia o termo com ele, ou fale isso em termos gerais, não quiser ler linha a linha, né? Lógico. Fala em termos gerais, entrega o termo para o paciente e fala assim, leve para casa, leia, converse com o seu marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, volte com as dúvidas, a gente esclarece as dúvidas, depois a gente assina, tudo certo. É difícil, mas isso resolve. Problemas com o paciente, termo de consentimento. E, na verdade, o que é mais importante do que o termo de consentimento é uma boa relação médico-paciente. Isso que eu ia perguntar. Uma boa relação médico-paciente resolve, vou chutar lá uns 80% dos casos, assim. Eu ia chutar duas coisas, eu ia falar duas coisas de forma preventiva, além do termo e do contrato, eu ia falar relação médico-paciente, né? Você, em todos os sentidos, né? Desde o atendimento, como também da abordagem na hora da complicação. Isso, O que acontece muitas vezes o médico, quando passa por um problema, uma complicação, que é inerente do procedimento até, às vezes, né? Os erros acontecem, ele aí se omite na pior hora. Essa é a hora que você tem que dar mais assistência para aquela pessoa, né? Isso. Você tem que dar disponibilidade, assistência, não por medo de processo. Primeiro que a gente está falando de uma relação humana ali, né? E essa relação humana genuína, certamente quando é por inteiro, de verdade, já deve minimizar. De bônus você ganha minimizar umas complicações. Não foque só em tô me relacionando para ajudar a pessoa porque eu tenho medo de ela me processar. Não, seja genuíno que certamente já vai começar, a pessoa percebe isso, né? O paciente percebe, é isso. Eu tive um caso que a médica teve uma intercorrência, não foi nenhum erro, mas teve uma intercorrência grave num caso. E o que acontece? Muitas vezes o médico se afasta com medo. Então, acabei de dizer. Nessa hora, o que a médica fez? Quando as coisas aconteceram, ela foi e falou, eu tô aqui. Aconteceu, eu tô aqui. Sentou com o acompanhante, pegou na mão, conversou, olhou no olho, ficou perto o tempo inteiro. Mas você tem que mostrar essa segurança, né, Ju? Falar assim, olha, acontece, isso pode acontecer. Tipo de problema. Não teve processo, é isso. Eu tenho certeza, eu falo isso, como eu tenho a clínica lá e nós temos outros médicos que atuam, eu sempre conduzo dessa maneira. Eu falo assim, ó, deu problema, seja muito disponível, seja genuíno, dê a atenção necessária que você daria e tem que dar, porque isso vai minimizar qualquer risco.
Bacana, é a mesma visão que eu tenho. E prontuário também, né? E prontuário, é isso que eu ia Tô falar. bem, então. Tá Contrato, bom, tá bom. relação, então, o tripé seria contrato ou termo de consentimento, relação médico-paciente e o Prontuário eletrônico. bem preenchido, gente, bem preenchido, porque às vezes a gente pega cada prontuário. Imagino cada coisa que você não vê, né? Não, e às vezes o prontuário é escrito de um jeito tão difícil, né, para não médicos, Sim. porque os médicos precisam entender que o prontuário é do paciente. Então, o paciente precisa entender, o juiz precisa entender, o advogado precisa entender, né? Pessoas não da área precisam entender. E o médico escreve como se estivesse falando com ele. Eu até, a minha irmã, que é sua mentorada, eu brinco que ela é minha assessora para assuntos médicos. Às vezes eu tenho que ligar para ela, porque eu falo, olha, eu tô com um prontuário na mão, o que é essa sigla? O que é isso? Claro, eu nunca divulgo dado de cliente, de paciente nenhum. Mas, às vezes, está tão difícil de entender. Aí você imagina, se o paciente pede a cópia no hospital, entra com processo e leva isso pro juiz, o juiz não vai se esforçar como eu tô me esforçando para entender. Eu tô me esforçando porque eu tô ajudando, defendendo o médico. O juiz vai olhar aquilo e vai falar, isso aqui não é prontuário bem redigido. Já vai ser a primeira coisa. Então... Ô, Ju, deixa eu aproveitar, de novo, tempo é sempre assim e já acabamos. Mas eu prometi um dia na nossa comunidade, eu tenho uma comunidade de WhatsApp com médicos, que tem lá 300 e tantos médicos hoje em dia, bem bacana, e um dia surgiu um assunto polêmico, e eu já tinha te convidado ao podcast, eu falei pra pessoa, fica tranquilo, que eu vou levar a sua pergunta pra legal. uma advogada responder ao vivo. Você topa? Opa! Ele soltou o seguinte questionamento, esse colega médico ali. Ele falou assim, tenho recebido convites para fazer parcerias através das redes sociais, ele é um pneumologista, tá? Até hoje neguei todos, porque me pareciam ferir nosso código de ética. Por exemplo, divulgar produtos de alguma forma relacionados à minha especialidade, como travesseiros antiácaros e aspiradores específicos para reduzir alérgenos do ambiente. Tá acompanhando aí? Opa! A sugestão era que eu tivesse um cupom de desconto para divulgar e quando a pessoa comprasse, eu receberia uma porcentagem. Entendeu? Que a indústria ofereceu para o colega. Ele é um colega que cresceu muito nas redes sociais, já virou autoridade. Ele opina, então ele ganhou esse convite e é natural que as coisas aconteçam assim. Chegam esses convites mesmo. Neguei e continuarei negando. Acho que não podemos fazer. Mas, recentemente... Deixa eu ver se eu printei direito aqui. Peraí. Acho que eu vou perder um finalzinho só. Recentemente surgiu a oportunidade de gravar alguns Reels para conscientizar a população sobre os problemas dos vírus essencial respiratório em idosos. Certo? Por um lado, o tema é super importante e só falaria o que acredito. O problema é que eu receberia da indústria farmacêutica por isso. E que não seria uma aula para médicos, mas educação em público geral. Ou seja, um outro problema. Uhum. Ele recebeu um convite para falar de travesseiros e com o cupom o nome dele e agora fazer um Reels sobre um vírus que é importantíssimo, está matando um monte de... Sempre matou crianças, né? E está matando idosos. E não seria uma aula para médicos, mas educação de público em geral. Tá? O Reels seria uma educação para o público, não para médicos. Estou com a impressão que não podemos ter esse tipo de relação com a indústria ao educar o médico em geral, mas não quero ferir nenhum preceito ético. Qual a opinião de vocês? Eu falei, vou levar para quem sabe. Olha, o que você acha do problema 1 e problema 2? O problema 1, ele tá certíssimo. Não dá, né? Não dá. É bem intuitivo. Inclusive, né? a norma de publicidade médica nova, ela repete um pouco o que já previa a antiga, ela mudou um pouco a redação e aí é o pulo do gato que deixa um pouco de dúvida. Mas ela proíbe que o médico participe de divulgação e propaganda de produtos, medicamentos, insumos, equipamentos. Vincular seu nome a um produto. Isso. É uma venda casada. Ali é um problema. Tá? Então, quanto ao ponto 1, ainda bem que ele recusou tudo. Ótimo. Ele é um perfeito. ótimo médico, super ético. Esse cara é maravilhoso. Excelente. E ele vem com essa dúvida aí, Isso. de fazer um Reels patrocinado, alguém ia pagar, pelo que eu entendi, né? A indústria farmacêutica pagaria para ele fazer um Reels de informativo para pacientes, não para médicos, sobre o vírus sincicial. Nesse segundo ponto, sinceramente, eu não vejo problema, tá? Até porque é uma campanha, tá alinhada com evidência científica, Sim. Tá alinhada com o que a população precisa nesse momento, toca até um pouco em saúde pública, né? Saúde coletiva. É uma coisa ele dar uma palestra, ele não pode dar uma palestra? Pode. Seria por isso? A única restrição que a norma de publicidade médica fala é, toda vez que você fizer algo patrocinado, você precisa apontar que você foi patrocinado. Foi o que a gente falou mais ou menos na comunidade.
Agora, tirando isso, ainda mais quando é, por exemplo, campanha de vacinação, né, dada a importância de retomar a vacinação no Brasil, campanha de alguma doença específica, não tem problema. Ele só precisa divulgar que ele tem um patrocínio, uma publicidade, né? Tem um conflito que de é um interesse. publi lá. É como um speaker de laboratório, que vai falar isso. sobre um produto do laboratório, você pode falar para médico. Isso, até na Anvisa tem essa regra também, né? Você vai num congresso, num evento médico, você vai fazer uma aula patrocinada, Você tem que falar, sem problema, você pode fazer a aula, só que você vai botar lá no seu slide que você tem conflito de interesse, e porque toda hora você acontece. é financiado pela indústria e tal, mas tá tudo certo, pode fazer, não tem problema. Show, respondeu. Show de bola. Ju, estouramos nosso tempo. Muito gostoso. Tinha muitas outras perguntas. Eu queria falar de contratos mais. Eu queria falar de seguro, responsabilidade civil. Queria falar de seguros, mas enfim, não dá mesmo. É assim que acontece sempre no podcast. Obrigado por essa feliz coincidência. A gente tem muito para fazer junto. Você vai dar entrega lá na mentoria também. Para sua irmã e para toda a galera de lá. Eles vão amar. Se prepara para ser sabatinada. Adoro. Vai ser muito bom, porque as conversas são ótimas. E o médico não sabe nada disso. E, de novo, esse tipo de informação, pessoal, é aquele negócio que salva o seu negócio. E eu acho que, me corrija se eu estiver enganado, salva a pessoa física também, né? Porque um erro na pessoa jurídica pode ser tão tamanho, do ponto de vista jurídico, né? Que pode comprometer a sua vida. Porque um erro médico nesse sentido compromete até a sua imagem, né? Na verdade, ele compromete não só o patrimônio, mas a imagem da pessoa, a confiança dela nela mesma. É muito sério. Envolve além do dinheiro, né? O dinheiro é grande, que envolve o seu patrimônio físico. A gente pode até discutir sobre isso também, contratos que minimizem o risco de envolver o patrimônio pessoa física. Eu sei que existe essa possibilidade, né? Mas envolve a sua imagem, né? Muito. É muito sério. As pessoas, e tem muita gente oportunista também, que pega o médico, que publica, fui no médico e tal, eu fiz isso comigo. Enfim, é muita coisa pra gente discutir. A gente brinca que tem um tanto de direito mesmo e tem um tanto de distorção aí atrás. Tem. Todo mundo quer pegar um pedaço dessa pizza também. Tem muita gente oportunista que fica pescando problemas pra isso. Que coisa, né? Tem. Eu sei disso. Eu queria falar disso. Quando eu ia falar, eu tinha colocado falar de seguro e puxar a questão de distorção, de pessoas que aproveitam a oportunidade, mas infelizmente não vai dar hoje, a gente vai marcar depois. Ju, dá seu contato. Aqui usa esse canal, mandam como é que as pessoas te acham, como é que funciona. Vocês podem encontrar os meus contatos no site do meu escritório, que eu acho que é o mais fácil de passar, que é Catelan Rodrigues. Catelan Rodrigues. Depois eu vou colocar aí, o Fabião coloca aí, né, Fabião? A gente coloca. O meu e-mail é juliana@catelanrodrigues.com.br, é fácil. Bom. Eu tô nas redes sociais também, depois eu passo o perfil. Quer passar? Pode passar. Depois eu passo. Acho que a gente colocar na bio é mais fácil. Tá bom. A gente coloca na bio. Mas pode te procurar lá também. Pode seguir. Você pode. Dá informação na rede social também. Dou. Bacana. E você tem o trabalho, assim, vendendo o seu peixe aqui mesmo, de verdade, porque eu acho que é muito valioso isso. Você tem o trabalho de entrar numa clínica e falar assim, vou fazer um trabalho preventivo aqui. Se a pessoa não teve nenhum problema, ela deveria perfeitamente contratar você, seu escritório, para vocês entrarem lá e analisar tudo. Seguros, contratos, termos de consentimento, contrato com profissionais CLT, tudo. Você faz todo esse serviço, você faz um check-up. A gente faz, sim. Nós temos um escritório que tem diversas áreas, nós temos trabalhista, temos societário, contratos. Eu cuido mais da parte de direito médico mesmo, saúde, mais puramente falando, mas temos outras áreas, e as áreas que nós não temos dentro do escritório, nós temos parceiros que cuidam de ações judiciais, parceiros que cuidam da parte tributária, então, e a gente costuma fazer um trabalho bem individualizado para cada clínica, com uma reunião prévia para identificar pontos de atenção, identificar problemas, falhas ali, para depois poder oferecer para as clínicas o que elas precisam, né? Não necessariamente um pacote com coisas que elas não precisam, mas a gente consegue identificar os problemas e fazer uma proposta bem especificada para cada clínica. Você faz um raio-x, um diagnóstico e dá Exato. Bacana. Pessoal, gostaram? Eu adorei, achei incrível. É um assunto muito relevante, que nós médicos temos um desconhecimento extremo e que, de novo, pode falir o seu negócio e prejudicar a sua pessoa física, a sua família está em jogo com isso aqui. Então, é relevante demais. Indica para outro colega que você já percebeu que está sob uma zona de risco ou que você entende que vai ser muito importante aprender sobre isso. Curte o canal aí da Empreendedoc, ativa aí o sininho. É sininho que fala? Ativa o sininho para quando você tiver mais episódios como esse, você ser alertado sobre isso, encaminha, acompanhe todos os canais, Spotify, YouTube, Instagram, na comunidade do WhatsApp.
Ju, obrigado. Se prepara que eu vou te mandar muita mensagem, mulher. Ai, muita que coisa bom, pra te assim fazer. espero. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Espero ter ajudado um pouco os Muito. médicos que nos ouvem, nos assistem. Obrigada. Maravilhoso.